comecei a ler, o Espírito Santo foi falando no meu coração, pastor Paulinho, foi algo incrível que eu não tinha visto por essa ótica ainda, pastor. Alguns irmãos podem até ter visto já por aí, glória a Deus, mas eu não tinha olhado por esse prisma que Davi, o que o Espírito Santo estava falando no meu coração. Porque ele começa assim, irmãos: o Senhor é meu pastor, a minha tradução, de nada terei falta. E aí eu pensei, Davi não está falando do dono das ovelhas, ele era o pastor das ovelhas, mas ele está falando algo maior. Porque aqui no começo o Senhor, em hebraico, o pastor Paulinho sabe o que eu vou falar, ele é estudioso para isso. O Senhor aqui é Yahvé, é o Deus criador de tudo, de todas as coisas, dos céus e da terra. Então Davi, ele está olhando para o prisma, não dele mais como pastor, ele está olhando para o prisma assim, ele olhando para dentro dele e falou assim: eu sou ovelha, eu sou ovelha do meu pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E ao invés de eu ler o capítulo todo, irmãos, eu vou explanar um pouco. Para isso, feche seus olhos. Vamos estar orando pela palavra de Deus. Já foi orado pelo irmão Gilberto, mas vamos estar fechando nossos olhos. É uma oração simples. Senhor Deus, entrega a Ti, Pai, meus 5 pães e meus 2 peixinhos. Multiplica, Pai, nesta noite. Fala com Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e o livro de Salmos, ele tem vários autores. Tem o Davi, tem os filhos de Coré, tem até o Salmo de Moisés. Para quem ainda não leu, tem o Salmo de Moisés. E o que é interessante do livro dos Salmos? Que o livro de Salmos ele fala de gente, da gente. Quando a gente lê a Bíblia, ela fala para nós, muita coisa para nós. Fala ou não fala? Fala muita coisa para nós a Bíblia. Mas quando você for ler Salmos, você presta atenção, ele está falando de nós. Sabe por quê? O Salmo foi escrito por seres humanos, igual eu, igual a você, que tem problemas, tem dúvidas, tem angústia, sofrimento. O salmista, uma hora ele fala de alegria, outra hora ele fala de tristeza. O salmista ele fala de vitória, ele fala de guerra, fala de lágrimas, ele fala do nosso dia a dia, porque ele foi escrito por gente, pessoas comuns, igual a mim, igual a você. Ele não foi escrito por nenhum santo, pessoas relatando a vida diária deles, que o crente tem. As angústias deles são explanadas versículo por versículo. O livro de Salmo é tão maravilhoso. Ele foi dividido em 5 partes, igual o Pentateuco. Essa parte do primeiro capítulo até o capítulo 41 ele é dedicado a Davi. E o Salmo 23, segundo os estudiosos, a autoria dele foi o pastor Davi, o rei Davi, o músico. Então, a partir desse momento, eu falei: Espírito Santo, que maravilhoso, uau! Ele está falando de ovelha. Ele é ovelha. Ele não está falando mais como pastor, porque ele conhece tudo sobre ovelha. E quando ele fala de ovelha, ele fala assim: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Significa que a ovelha tem falta. A ovelha falta alguma coisa para ela às vezes. A ovelha perde. Quem aqui, às vezes, não perde um pouco da fé? Quem às vezes não perde muita fé? E quem às vezes nem fé tem,
falando. Eu perco as coisas. Eu tenho falta. Tem filho que tem falta do pai, porque perdeu o pai. Quem perdeu o ente querido sente falta. Ah, mas eu sou crente, sou cristão. Não, você é ovelha. Ovelha é o animal mais melindroso que existe. É por isso que o Senhor nos compara com ovelha. Nós temos que aprender a viver como ovelhas. Nós somos dependentes do Criador. É por isso que Ele fez a gente assim. A ovelha, se ela cair, ela não consegue nem se desvirar, coitada. Parece um jabuti. Não consegue se desvirar sozinha. É para você aprender que você precisa do seu Criador. Você tem que reconhecer que você precisa do seu Criador. E nessas perdas, nessas idas e vindas, Davi continua a recitar. Ele pegou lá e recitando. E os salmos são nada mais, nada menos que canções, orações, louvores, falando da gente. Nós, eu, Kelso, você, suas lutas, Denner, Priscila, André, Rony, o casal Schutz. É de nós, Paulinha. Ele está falando. E ele continua. A ovelha perde, a ovelha sente falta. Ela perde as coisas, isso é normal. Não vai pensar que o crente não perde, irmão. Ele perde. Mas ele vai chegar em algo maravilhoso. E vai continuando, ele vai falando. Em verdes pasto me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. O bom pastor, ele sabe que a ovelha dele também cansa. Porque se ele está descansando, a ovelha, se ele leva ela para descansar, é porque ela cansa. E Davi, ele sabia que as ovelhas dele cansavam. Mas o Jesus bom pastor, ele sabe que ele não vai te julgar pelo teu pelo, pela tua lã. Ele não vai te julgar pelo que tu faz pela igreja. Ele vai te julgar pelo que tu é. Ele não vai te julgar se você saiu do ministério e você deixou de estar no ministério. Não. O bom pastor, ele te julga pelo que tu é. O Jesus, ele olha para a gente, ele não olha para nós, Xavier, pelo que a gente faz pela igreja, porque a gente cansa. Tem dia que não quer nem estar na igreja aqui, não tem vontade de vir. Ah, mas não é crente. Não, é porque cansa. Tem dia que a gente está tão cansado, pastor, que não quer estar aqui. Ah, mas você não ama os irmãos, você não ama e está em comunhão. Não, não é que não ama, é que nós somos seres humanos. Seres humanos cansam. Não perdemos a fé, tem dia que é. O corpo está cansado. E aí o bom pastor, o que ele faz? Vem cá, meu filho. Vamos descansar aqui. Come um capinzinho verdinho aí. E nas águas tranquilas, porque a ovelha, ela não bebe água naquelas correntezas fortes. Ela é tão melindrosa que ela fica assustada com o barulho. É numa aguinha calma, serena. Os discípulos lá, quando a gente lê lá em Mateus, curando, expulsando demônio, eles todos alegres chegaram para Jesus e disseram: "Ó Jesus, hoje nós expulsando demônio, curamos e estamos fazendo tudo. E está uma correria, Jesus, muita gente para atender ainda. Nossa, mais de não sei quantas mil pessoas. E estamos aqui, Jesus, curando, expulsando demônio. Vamos nessa, Jesus." Aí Jesus olhou para ele assim: "É isso aí! Foguete no torre, vamos para cima, vamos pular com 2 pés em Roma, vamos bater Roma no meio." Jesus falou isso? Não. Jesus não falou isso. Ele falou: "Pessoalzinho, vem cá, vocês estão bem de manhã aí, meu filho, já é a hora da noite. Vamos lá no deserto? Vamos dar descansada." A ovelha tem que descansar. Ela precisa descansar. E o Jesus, nosso bom pastor, ele sabe disso. Sabe que a gente cansa. Nós precisamos desse momento. Então o Davi, sabendo disso, ele sabendo que as ovelhas dele cansavam, e ele continua recitando. E ele vai lá. Me acompanha nessa viagem, viu? Vamos juntos. Veredas da justiça, por amor do seu amor, por amor do seu nome,
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, da sombra de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a ovelha, ela anda, ela passa pelo vale de sombra e morte. Irmão, só andar no vale já é ruim. Vai vir a sombra aí, fica pior um pouco. E de morte ainda, aí o trem. E esse versículo, vocês seguram ele aí. Vamos deixar ele para o final. É o versículo 4, tá? Vamos lá para o 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar meu cálice. A ovelha tem inimigo. A ovelha tem inimigo. E aqui eu separo em duas partes. O inimigo que a igreja conhece, que é o inimigo espiritual, que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. É o inimigo de Deus, da obra de Deus, do projeto de Deus. São os demônios. Ele não quer a ovelha dele seguindo o caminho que o seu bom pastor quer que ela siga. Então esses inimigos, eles vão te atormentar. Eles vão te dar dor de cabeça, se você não estiver com a cabeça ungida com o óleo do Senhor, com o Espírito Santo, para espantar as moscas dos seus ouvidos. Que as moscas, quem sabe das 10 pragas lá no Egito, sabe que ela representava um Deus, um demônio. E quando você está magoado, quando você está chateado, você deixa de dar ouvido para o Espírito Santo. E as ovelhas, as cabeças dela, tanto ela pastar, às vezes machucava, feria, e ficava dando muita mosca, e escorria, ia para o ouvido dela, e ela ficava. A única coisa de bom que a ovelha ela tem de bom ainda, assim, de percepção dos órgãos dela, é a audição dela. Enxerga uns 10 metros mais ou menos só de distância. Então a voz do pastor era tudo para ela. Se ela ficasse surda, as ovelhas enchessem o ouvido dela de mosca lá, acabou a ovelha, ela ficava desnorteada, não sabia nem para mim. É por isso que a fé vem pelo ouvido. É por isso que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porque se você estiver surdo, não estiver ouvindo para o Espírito Santo, o caminho de trevas, o vale de sombra e de morte vai aumentar. E aquele óleo que eles passavam na testa da ovelha é justamente para espantar essas moscas. Aquele óleo é o Espírito Santo em nossas vidas. E ele continua. A tua vara e teu cajado me protegem. Vara e cajado. Nesse bordão tinha a parte reta e uma vara que servia para o pastor. A ovelha está aqui no caminho, né? Aí ela começava a ir para o lado de cá, o pastorzinho cutucava ela. Opa, volta para cá, pecadorzinho. Vai para aí não. Aí tu vai se dar mal ouvindo funk. E o cajado, aquela parte que tinha tipo uma interrogação na ponta, justamente para tirar as ovelhas quando estavam em perigo, nos apriscos, né? Na lama, com a pata às vezes atolada, não conseguia sair. E o que eu lembrei, quando eu li essa parte, dá uma estudadinha sobre o cajado, sobre o bordão ali do cajado e a vara. Eu lembrei, sabe do quê? O Espírito Santo fez eu lembrar de Saulo. Paulo. Saulo, por que tu me persegue? Duro é recalcitrar contra o meu aguilhão. Aguilhão, mesmo instrumento usado em manado de boi, aquele boi que o lavrador usava para lavrar a terra. O boi começava a tender para um lado, o lavrador pegava aquele instrumento, pontiagudo nas pontas, com ferro. No Novo Testamento já tinha um bronze, então era no Antigo Testamento era com osso, né? Que nem Sangar, quando feriu os 600 filisteus, o filho de Anete,
Então o aguilhão era para dar aquela cutucada na coxa do boi traseiro. Opa, eu vi, ó, sai do caminho não. E Deus falando para Paulo, Jesus falando para Paulo: Paulo, não adianta, Paulo. Não adianta você me dar coisa, você não vai ganhar de mim, Paulo. Imagina, irmão, você dando uma com coisa e levando uma cutucada com ferro na coxa, ponte agudo. Você vai perder luta para mim, Paulo. Não adianta, duro és, ficar recalcitrando contra o meu aguilhão. E a vara e o cajado nesse mesmo sentido, irmão. Não podemos endurecer nossos corações e resistir ao Espírito Santo. Resistir ao que Deus tem para nós. E Davi vai continuando. Sei. Agora vamos voltar lá no 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Vale de sombra de morte. Quem viveu a época da pandemia sabe o que é essa profunda tristeza, o que é o vale de sombra de morte. Mas, irmão Lio, crente não tem depressão. Ué, Marco, ele não está falando de depressão. Dentro da psicologia, isso é depressão. Profunda tristeza, vale de sombra de morte, é o ápice que uma pessoa pode chegar, irmão. Você pode colocar no Google aí, pegar seu celular aí, mas não olha o WhatsApp não. Vai no Google, fazendo favor, quem tem internet, e coloca assim: pedir a morte é sintoma de depressão? Pedir a morte é sintoma de depressão? Eu vou explicar onde eu quero chegar. Porque a igreja evangélica, ela por muito tempo, ela ficou uma cultura de que depressão era demônio. Demônio, demônio, é demônio. Eu não estou dizendo que não tem influência maligna. Não estou dizendo que não tem influência maligna. Mas homens de Deus tiveram depressão. Tiveram. Elias era um homem de Deus, igreja? Amém? Elias era um homem de Deus? Era. O homem foi até arrebatado, meu irmão, na carruagem de fogo. Mas Elias pediu a morte. O que vocês leram aí no Google aí? Pedir a morte é o quê? É sintoma de depressão, Emily? É? Sintoma gravíssimo de depressão. Está no alto nível dela, da depressão. Pedir a morte. É o momento, o ápice da depressão. Jeremias também. Pô, Elias é tão de Deus, que Jesus, quando perguntou para o discípulo: quem eles dizem que eu sou? Ah, uns dizem que eu sou João Batista, uns dizem que eu sou Elias, uns dizem que eu sou Jeremias. Homem de Deus. Mas eles são iguais a mim, iguais a você. Eles cansam, eles sentem falta, eles perdem, eles têm temor, eles têm dúvida, eles têm angústia, eles têm profunda tristeza, igual eu, igual você. Porque nós somos ovelhas. Nós temos inimigo. Mas por que Deus nos dá inimigo? É para nós praticar o Evangelho. Porque se tu me amar, se tu amar só quem te ama, o que Jesus nos ensina? Que tu vai ser igual ao publicano. E quem era o publicano naquela época? Eu vou te dar um exemplo para hoje. Você pensa aí no político mais corrupto que tu conhece. É ele. Esse era o publicano da época. Quase eu falo o nome dele. É ele.
Aí se eu amar só quem me ama, Jesus está me comparando ao político mais corrupto, porque ele só ama quem ama ele. Ele só ama quem puxa saco dele. Nós temos que amar nossos inimigos mesmo, porque, mas Senhor, está difícil amar até os amigos, Senhor. Às vezes é difícil amar até o irmão de sangue. Não tinha como pegar a mão do escriba na hora lá e dar uma balançadinha na mão dele, porque é para a gente praticar o evangelho, irmão. É para você amar seu inimigo e orar pelos que vos perseguem. Quem falou isso foi nosso mestre, nosso Jesus, o nosso Salvador. E você, como ovelha, você tem que obedecer. Senão a guinão dele vai te cutucar, a vara dele vai te corrigir. Mas não serve só para repressão, não, irmão. É cuidado, é amor. A vara, o cajado não é só para castigar, não. É porque Ele te ama. Ele ama a mim, ama você. Ele sabe da minha falha, sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas dúvidas, Bíblia. Ele sabe quem tem dúvida, que tem angústia, Bíblia. É por isso que Ele quer que a gente seja ovelha. Ovelha não faz mal para ninguém, acho que não faz mal nem para ela mesma. A ovelha é um dos poucos animais que não tem nada de defesa, não tem espora, não tem chifre. Pisa no pé da ovelha para ver o que ela faz. Nem cabeçada ela vai te dar, ainda vai fazer, ela vai merrar, só. Ela pisa no pé do cachorro para tu ver se ele não te morre. É por isso que nós temos que ser ovelha. Amém, igreja? Quantos estão entendendo aqui? De morte. Na pandemia, irmãos, quando estava 16 horas e 45 minutos, tirou a pandemia, entubou, desentubou, a infecção sumiu. Não, a infecção voltou, o antibiótico não está fazendo mais efeito. Irmão, fala para mim que isso não é um vale de sombra de morte. Você não sabe a hora que vai acontecer, você não sabe a hora que vai chegar a notícia ruim. Quem cristão aqui não passou por isso, irmão? Cristão, não cristão, todos, até quem é ateu, sofreram, tiveram angústia, temor, medo da morte. Alguns pediram até a morte, tanto sofrer. Ah, mas aí eu aceitei Jesus, falaram para mim que ia ser tudo bacana, milagres iam acontecer. Mentiram para ti. Te venderam o evangelho da organização Tabajara, do seu Creço, com Equio ainda. Os mais novinhos nem sabem o que é. Os velhões já sabem, já, se tocarem. Era bom. Irmãos, a ovelha perde, a ovelha sente falta, passa pelo vale. Ela passa pelo vale, ela não vai ficar lá. Ela não vai ficar lá, ela passa. Ainda que eu ande, você não anda parado. Quem anda parado aqui? Ninguém, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, glória a Deus. Irmãos, então aquela pandemia, aquele sofrimento, aquelas pessoas, aquele horário, irmão, era um horário que acabou com a gente, muito, nossa. Quem teve um ente querido, que perdeu um ente querido na pandemia, levanta a mão, por favor, sem receio, tá? Quero constranger ninguém não. A ovelha perde, sente falta, passa por profunda tristeza. Mas irmãos, eu tenho uma coisa boa para você. Ainda que você ande, passe por tudo isso, tem duas coisas que a ovelha nunca vai perder. E não sei o que estou dizendo, não é o Glio, é o nosso Deus. A bondade de Deus e a sua misericórdia me acompanharão pro resto da vida.
Ainda que eu sofra, ainda que eu perca, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Senhor, o meu nome estará escrito no livro da vida. A tua vara e teu cajado me consolam, Deus. Eu estou aqui, Senhor. Posso perder tudo, Senhor, mas eu não quero perder o teu evangelho, a minha salvação. A bondade do Senhor nos seguirão para sempre. E eu vou morar, Senhor, eternamente na tua casa. Não sou eu que estou dizendo, é o nosso Deus. No versículo 6, acompanha comigo aí. Ficou tudo turvo aqui. Sei que a bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, convidar o Ministério de Louvor, o pastor Ronaldo, por gentileza. A gente pode perder, a gente pode sentir falta, a gente tem temores, angústias. A ovelha do Senhor. Mas você que é ovelha, você que quer ser ovelha, de verdade, não se desespere. Não se desespere, porque os melhores homens que a gente lê na Bíblia, os caras top, eles tiveram medo de temor, de angústia, Xavier. Imagine nós, irmãos. A gente não viu nem o mar vermelho se abrir. Eu não vi nem os peixinhos se multiplicarem. Mas bem-aventurado aqueles que creram sem ver. E nós somos ovelha do Senhor. Nós somos carentes de um pastor. Nós precisamos do pastor. Nós precisamos dele. Não vai querer andar sozinho, não. Se você estiver atolado ali na lama da angústia, da depressão, da dúvida, se vai dar certo, se vai dar errado, se estiver atolado na lama do pecado, eu tenho uma notícia para você. Deixa o pastor te cuidar. Deixa Deus cuidar de você. Não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. E com esse louvor, irmãos, curva suas cabeças. Reflita no que o Senhor falou com você. Faça desse louvor a sua oração, sua canção. Amém, igreja? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Aleluia. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, igreja. Abra seu coração, converse com o Senhor. Me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Vontade de Deus. Fica aqui pra igreja, canta, esse é o teu tempo. És fiel em todo tempo.
te guiar, que vai cuidar, vai passar o óleo na sua ferida. E se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Se você quiser aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, quiser se reconciliar, dê esse passo de fé que o pastor Paulinho falou, e vem aqui. Se você não quiser vir aqui, levante sua mão.